Nesse momento agora, minha galerinha querida, a gente vai ver a ditadura Vargas. E curiosamente, olha só essa charge aqui do jornal O Cruzeiro, né? Muito interessante, mostrando a questão da ditadura Vargas. A gente vai ver, por exemplo, que o Estado Novo, ele é uma ditadura, obviamente, com pitadas de um Estado totalitário. Por quê? Porque o Vargas era fã do nazifascismo, mas o Vargas não é um nazifascista, apesar dele ter alguns carinhos aí com o Hitler e com o Mussolini, tá? Por isso que em 37 nós temos aí o Führer Getúlio von Vargas, o bigodinho, fazendo a saudação aí para frente e tal, porque ele era fã do nazifascismo. Inclusive, a esposa do Luiz Carlos Prestes, né, que era o líder comunista, a Olga Benário, ela foi mandada para a Alemanha de presente. Por quê? Porque ela tinha ascendência alemã e ela também era judia. E lá ela vai morrer em campo de concentração. Não só isso, mas também a partir dos anos 1935, mais ou menos, na verdade, na década de 30, vai se construindo que os Estados Unidos eram o principal parceiro econômico do Brasil. Mas quem é o segundo? A Alemanha. Tá? Então a Alemanha ela começa a entrar na pauta de exportação brasileira justamente com interesse. Por quê? Porque, obviamente, que o mundo está vendo que a guerra pode acontecer, então você precisa de aliados. Então a Alemanha vai tentar trazer o Brasil para ser o seu aliado. Então imagina, mano, os pracinhas brasileiros lutando lá ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Poderia ter acontecido isso aí. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, tá? Em 41 aparece o cidadão, né, pensando na questão de democracia, de república, Getúlio Delano Vargas. Por que Delano? Porque nós temos o Franklin Delano Roosevelt, né? Porque nessa época o Brasil começa a apoiar os Estados Unidos, não a Alemanha. Então olha só como que o Vargas é um caso curioso. Aliás, o Vargas é considerado a maior figura política do século XX, tá? Porque o Vargas, ele vai meio que agir do jeito dele. E o Vargas, acima das ideologias tradicionais, o Vargas é um nacionalista. Então, ele sempre vai pensar o desenvolvimento da nação e do Estado brasileiro, né? Quando a gente fala de nacionalismo é isso, acima dos outros. E sempre pensando a ação estatal e sempre pensando o capitalismo nacional. Beleza, gente? Então, o Vargas, acima das ideologias tradicionais, o Vargas é um nacionalista. Então, tudo que ele for fazer, ele vai pensar o Estado brasileiro. Ele vai pensar justamente como um estadista, né? Por isso que o Vargas também é considerado uma das maiores figuras políticas do século XX, porque ele vai ajudar a desenvolver o Estado brasileiro como um todo. Questão da economia, questões sociais, questões trabalhistas, e por aí vai, tá? Em 45, olha só que curioso, a gente tem o camarada Getúlio Vargavitch. Por que camarada? Porque é como aí os comunistas, eles falavam entre si, né? Eu tô um camarada fulano de tal, o camarada ciclano, né? E em 45 a gente tem o bigodão aí, né? E o Vargas levantando a mão esquerda, como se fosse o Stalin. Por que isso? Porque em 45 a gente vai ver o Vargas deu as mãos para Luiz Carlos Prestes, líder dos comunistas. Olha só que esquisito, ele mandou matar a esposa dele, mano. Então, gente, só algumas considerações sobre a ditadura Vargas, o tal do Estado Novo, só para reforçar. Então, tem semelhanças com o totalitarismo, e você fala assim, Davi, por que, que não é considerado um totalitarismo? Por quê? No nazifascismo, a gente tinha um partido, e a gente tinha um líder do partido, né? O Führer, o Duce. Nesse caso aqui é o Vargas, e não tem partido. O Vargas ele vai perseguir todos os partidos políticos e pensando ideologicamente, o Vargas ele não tinha uma ideologia definida. É só ver, o Vargas ele tem pitadas de nazifascismo, mas depois ele apoia os Estados Unidos. Então, ele é um nacionalista. E isso não tem sombra de dúvida. Então, assim, a ditadura do Vargas é muito mais uma ditadura pessoal dele, com as coisas que ele achava e que ele vai construindo ao longo da carreira política dele, do que mesmo enquadrá-lo em uma ideologia específica. Então, ele tem pitadas de totalitarismo, né? Ele tem semelhanças, porque é uma ditadura, ele é fã do nazifascismo, mas a gente não pode enquadrá-lo enquanto um totalitário. Tá? Vamos lá, então. A Constituição de 1937, né, só lembrando que ela já estava sendo preparada desde 36, né, como isso reforça aquele caráter
mágico do plano Cohen, né? Aquela farsa que foi o plano Cohen. Então, essa Constituição ela tem inspiração na Polônia, né? Por isso que ela era chamada de polaca, tá? Então, ela é uma mistura de fascismo, algumas questões liberais e a Carta del Lavoro do Mussolini, né? Aquela questão do corporativismo, a questão que o Estado ele é um grande intermediador aí dos conflitos sociais, inclusive a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela vai ser construída na Constituição de 37 e o Vargas ele se inspira aí muito nas constituições trabalhistas que o Mussolini fez. Aquela ideia do sindicato também, né? Então tudo isso tem muita inspiração no Mussolini, tá? Obviamente que se é uma ditadura, a Constituição ela é centralizadora e ela é intervencionista, né? Pensando um intervencionismo aí ilimitado, tá? Então essa Constituição falava de fim das greves, você não tem liberdade, né, gente? É uma Constituição que prevê pena de morte, né, em caso de traições da pátria, coisas assim. Nacionalizações, então empresas estrangeiras vão ser nacionalizadas e como é uma ditadura, você tem os órgãos de censura e perseguição, que é, por exemplo, a DIP. Então, o que é a DIP? O Departamento de Imprensa e Propaganda. É o departamento lá do governo que vai promover a censura do rádio, que vai promover os jornais aí, né, censurados, que também vai pensar a propaganda do governo. Vocês têm que lembrar, gente, que toda ditadura, ela é propagandista, ela vai se propagandear de si mesma, né? E nisso Vargas ele se inspira no Hitler, por exemplo. Então o Hitler ele investiu muito pesado em propaganda, lembrando que o Hitler ele convenceu a população alemã de suas ideias e muita gente também, obviamente, que era adepto das suas ideias, mas uma parcela muito importante ele convenceu. O Hitler faz mais de 2.000 filmes para falar da grandiosidade da nação ariana, aqueles projetos lá do Hitler sobre o inimigo judeu, sobre o inimigo comunista, né, o inimigo socialista, anarquista e por aí vai, é propaganda, né? Por isso que você tem o Goebbels como grande pensador propagandístico do Hitler. O Vargas, ele copia algumas coisas disso, né? Então a DIP, vocês estão vendo aqui, a DIP é uma grande máquina de propaganda do Vargas. Inclusive, se a gente for pensar assim, pós Segunda Guerra Mundial, o Hitler continua vivo. Ele continua vivo como? Na publicidade, na propaganda. Muitas construções de publicidade foram inventadas pelo governo do Hitler e que o Vargas vai copiar aqui no Brasil, né? Essa associação de uma criança branca, né? Lembrando, pessoa branca, associação de uma pessoa branca à pátria. E aí as pessoas todas uniformizadas e tudo isso é propaganda, né, gente? Obviamente que é para você vender a sua ideia e você ter apoio. Também vai ter o DASP. O que é o DASP? É o Departamento Administrativo do Serviço Público e aqui volta a figura dos interventores, beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos pular isso aqui, né? E aí, né, pensando justamente essa questão da voz do Brasil, a Hora do Brasil depois é o nome que vai vir mais para frente. A Voz do Brasil vai ser o horário ali no rádio que o Vargas vai se comunicar com a nação. Então, vocês estão vendo aqui na charge os jornalistas censurados, que obviamente eles não podem emitir a opinião deles, é só a voz do Vargas, e por trás do Vargas a gente tem os artistas, a Carmen Miranda e os sambistas. Por que isso? Porque o Vargas vai usar o samba e a figura da Carmen Miranda como uma figura de disseminação do nacionalismo brasileiro. O Vargas vai usar isso aí lá fora do Brasil, tá? Para mostrar que o Brasil é o samba, o Brasil Rio de Janeiro, e aí vem essa construção da ideia de que, é um estereótipo na verdade, né? Quando você viaja para fora do Brasil, de que todo brasileiro samba, todo brasileiro joga futebol, o Vargas ajudou a construir isso aí, tá certo? E o Vargas, inclusive, vai contratar sambistas para falar bem do governo. Então, a gente tem alguns autores famosos, né? Como o Wilson Batista, fazendo aí sambas, elogiando o trabalho, elogiando o trabalhador. Por quê? Como o Vargas ele vai implementar um projeto de industrialização no Brasil, o Vargas precisa de trabalhadores que trabalhem às 8 horas diárias, né? Que ele mesmo criou dentro da jornada trabalhista aí, das 44 horas semanais, né? Mas só qual é o problema? Nas regiões do Rio de Janeiro, as indústrias tinham muitos problemas. É a tal da malandragem. Então a malandragem carioca, essa malandragem do samba, ela meio que era um problema para as indústrias, porque o cara ele ia trabalhar, à tarde ele não voltava, o cara ia trabalhar uma semana, na semana seguinte não voltava, ou seja, essa figura do malandro, ela era um empecilho para o desenvolvimento econômico e industrial. Então o Vargas teve que contratar sambistas para fazer
o oposto do samba tradicional, porque o samba tradicional ele desvaloriza o trabalho e valoriza a figura do malandro. Esse samba varguista valoriza o trabalhador, né? Valoriza a figura do trabalho, que se você trabalha, você vai estar engrandecendo a nação. Então, trabalhismo associado a nacionalismo econômico, tá? É isso que vai rolar. A imagem do presidente, que obviamente como é uma ditadura, ela tem que estar em ambientes públicos, todos eles, e alguns ambientes privados também, tá? E aí, o que rola? Os integralistas que inicialmente apoiaram Vargas, depois ficaram putos com Vargas. Por quê? Eles apoiaram esperando receber algo em troca, cargos, e depois a pretensão do Plínio Salgado era passar a perna no Vargas. Só que o que o Vargas fez? O Vargas, em dezembro de 37, ele acabou com todos os partidos políticos. Não só todos os partidos, mas qualquer agremiação política, movimento político, né? Inclusive as colônias aqui no Brasil, colônias japonesas, italianas, alemãs, todas elas vão ser interferidas pelo governo central diretamente. Por isso que, por exemplo, o Palmeiras, o time do Palmeiras, o time do Cruzeiro, que chamavam aí de Palestra Itália, eles vão ter que mudar de nome. Por quê? Porque remete ao governo italiano, tá? Então, esses times tiveram que mudar de nome, porque o Vargas vai interferir diretamente nesses movimentos, porque afinal de contas você tem a doutrina do Império Japonês, você tem a doutrina fascista, a doutrina alemã, e o Vargas não quer ter concorrente. Então o Vargas ele vai perseguir todo mundo. Lembrando que o Vargas é fã do nazifascismo, mas ele não é um nazifascista. E obviamente que ele não quer ter concorrentes aqui no Brasil. Então, com isso, os integralistas eles foram perseguidos. Os integralistas vão ter que ser fechados, né? E nisso vai rolar o tal do putsch integralista, né? Os integralistas vão tentar dar o golpe no Vargas. Gente, vai dar certo isso? Obviamente que não vai dar certo. Lembrando que o Vargas é os mestres do quê, gente? Mestre dos golpes, né? O Vargas é o grande golpista, o grande mestre, ninguém derruba ele. Obviamente que os integralistas também não vão conseguir fazer isso em maio de 38. Inclusive os integralistas, né, receberam apoio dos militares e dos liberais. Olha só os liberais, né? Os liberais sempre quando a corda aperta, eles apoiam os integralistas aí, nesse caso os fascistas brasileiros. Isso aconteceu na Alemanha nazista e aconteceu na Itália fascista. O Júlio de Mesquita Filho, dono do jornal Estado de São Paulo, apoiou o golpe dos integralistas aí. Por quê? Porque ele era integralista, ele era fascista? Não, obviamente, porque aqui a briga é contra o Vargas. E obviamente que o Vargas ele vai mandar prender um monte de gente, tem gente que vai ser morta, tem gente que vai ser exilada. Então, alguns nomes importantes, que é o caso do Plínio Salgado, o Júlio de Mesquita Filho, o Armando Salles de Oliveira, não foram mortos, mas eles vão ser exilados, né? Porque se o Vargas fizesse isso, obviamente, pode ser um problema maior para a ideia dele, né? Contra ele, na verdade, né? E aí temos o contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Os alemães têm interesse no Brasil, assim como os estadunidenses. Por que isso, gente? Se a gente olhar no mapa, o Brasil ele está praticamente no meio do Atlântico, próximo da África, tá? Então os Estados Unidos já estão vendo que a guerra vai acontecer. E aí, se você olhar no mapa, a pretensão dos Estados Unidos não eram entrar diretamente no palco europeu da guerra se ela acontecer. É você entrar em lugares menores, né? Por exemplo, o norte-africano. O norte-africano aí que já está sendo tomado pelo nazifascismo. Então a ideia dos estadunidenses era usar o Nordeste brasileiro para fazer um trampolim para a África, tá? Então é uma estratégia geopolítica aí, geomilitar, tá? No caso dos nazistas, a ideia é fincar o pé na América e você se expandir. Tanto é que a Argentina vai apoiar a Alemanha nazista, né? Então, se você tem a Argentina como apoio e o Brasil, já são praticamente os dois grandes países da América Latina, né? Então, os alemães também têm interesse. E lembrando que, na pauta de exportação, os alemães eles eram grandes compradores brasileiros. E detalhe, os militares brasileiros queriam apoiar a Alemanha nazista. Por quê? Porque eles eram nazistas? Alguns sim. Alguns eram antissemitas, rolou muita perseguição aos judeus aqui, inclusive embaixadas brasileiras fora do Brasil recebiam um comunicado, né, para não dar asilo político para judeus. Isso nós temos documentado, essas fontes, tá? Só que tem um outro detalhe. Quando os alemães compravam produtos dos brasileiros, o que eles faziam? Eles davam presentes ou davam produtos mais baratos. Quais eram esses produtos? Tanques de guerra, artilharia,
produtos militares. Por isso que o exército brasileiro defendia fazer aliança com a Alemanha. A ideia deles era você desenvolver as forças armadas brasileiras. Claro que a questão ideológica tem um pouco a ver, mas nem tanto. Aqui é mais uma questão de um militarismo brasileiro mesmo, né? Por isso que as forças armadas brasileiras apoiavam a Alemanha nazista. E, no caso, o Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores do Vargas, ele já era mais adepto aos Estados Unidos. No começo, o Aranha ele era um pouquinho mais do lado dos alemães, mas depois, ele embaixador dos Estados Unidos, ele começa a perceber que o Brasil tinha que apoiar os Estados Unidos. Então Vargas, como um grande nacionalista, o que ele fez? Ele mandou gente da FAB para a Alemanha e mandou o Oswaldo Aranha para os Estados Unidos. Por quê? O Vargas é interesseiro. Então o que ele fez? Mandou gente, quem mandar mais coisas para o Brasil, o Vargas vai apoiar, né? Então, nesse jogo, os Estados Unidos se adiantaram na parada e ofereceram ao Brasil a tal da CSN. Gente, o Vargas, como ele quer industrializar o Brasil, ele quer tornar o Brasil uma potência industrial e sair da dependência econômica do meio agrário, principalmente do café, ele precisa de uma indústria de base. Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a base da industrialização brasileira, que é a indústria pesada ali, do aço, ferro, né, fazer chapas, essas coisas do tipo, indústria química também, isso foi custeado pelo governo dos Estados Unidos. Então a CSN foi dada de presente para o Vargas. Então o Vargas ele meio começa a querer apoiar os Estados Unidos, só que ainda assim era neutro, né? Mesmo com o custeio da CSN, o Vargas ele se manteve neutro. Por quê? Porque vai que os alemães oferecem mais coisas, né? Mais ou menos isso. Então, você tinha um certo louvor ao hitlerismo por parte do governo brasileiro, mas o governo brasileiro era neutro. Até que 3 navios brasileiros foram afundados ali ao Nordeste em 1942 e começaram a falar que eram submarinos alemães, né? Isso aqui é uma coisa que até hoje está meio esquisita aí na história. Mas, enfim, os corpos apareceram flutuando ali em Sergipe, né? 600 corpos apareceram boiando e eles falaram que foi um submarino alemão. Né? E aí a imprensa brasileira, você fala assim, ô Davi, não era tudo censurado? Sim, mas aí algumas coisas acabaram fugindo, né? Então parte da imprensa brasileira começou a criticar o governo, falando que o governo tinha que responder essa ameaça nazista e coisas do tipo, e aí, afinal de contas, essa neutralidade vai cair por terra, o Vargas vai decretar guerra ao eixo em torno de 1943. Tá? Então, com isso, o Brasil deixa de ser neutro e aí o Brasil oficialmente vai aderir ao lado da aliança, nesse caso, o lado dos Estados Unidos, inclusive o Roosevelt, né? Vem ao Brasil, visita ali a base militar de Natal, vocês estão vendo aí o Roosevelt e o Vargas, tá, gente? E o Roosevelt, inclusive, era cadeirante. E nas imagens que a gente tem do Roosevelt, houve um cuidado muito grande dele não ser retratado como um cadeirante, inclusive nas eleições dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque o preconceito, né, gente? O preconceito contra o deficiente físico, nesse caso, tá? O Roosevelt, ele tinha problema com poliomielite. Inclusive, depois a poliomielite vai matá-lo, quase no finalzinho aí da Segunda Guerra. E curiosidades também, junto com essa questão dos barcos brasileiros que foram explodidos por submarinos, nós também tivemos espiões nazistas presos no Rio de Janeiro. Então, isso meio que ajuda todo esse cenário favorável ao Brasil apoiar aos Estados Unidos. Então, obviamente, o Brasil vai ter que mandar militares para a guerra, né? Então vai ter que formar a tal da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Mas como você não tinha um grupo que era treinado já para isso, essa galera teve que ser formada às pressas, né? Então havia a possibilidade, e o governo brasileiro falou que ia enviar 100 mil soldados para a guerra. No final mandou 25 mil. Por quê? Poucos voluntários, né, gente? Ninguém quis ir pra guerra, afinal de contas, ninguém queria ir lá morrer na guerra, e ainda mais morrer do lado brasileiro, né? O que é o Brasil comparado aos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e a União Soviética? Não, o Brasil não é nada perante isso aí. E dizem, né? E aí vem o lema da FEB, a cobra tá fumando, então vocês estão vendo a cobra fumando, né? Dizem os boatos de época que quando os estadunidenses e os alemães ouviram que os brasileiros iriam para a guerra, a galera meio que fez piada, né? Zoou, falou assim, os brasileiros não vão vir para a guerra nem que a cobra fume. E aí, então, a FEB resolveu colocar o lema, né? Nós vamos para a guerra sim e a cobra tá fumando. Então, nesse sentido de zoeira, tá?
o Brasil também enviou uma força especial aérea, né, a FAB. E aí o lema era senta a pua, aquela ideia da fome de avestruz, né? A pua é como se fosse uma avestruz pequena ali do cerrado brasileiro, tá? Que come pra caramba, essa é a ideia. Nós vamos pra lá, nós vamos mostrar quem nós somos e coisas assim, tá? Então, o Brasil foi enviado para a guerra, o Brasil vai participar de 3 batalhas ali no sul da Itália, né? 451 brasileiros morreram na guerra, foi um número considerado baixo, tá certo? E tem algumas curiosidades também do Brasil na Segunda Guerra. Por quê? O Brasil não tem experiência em guerra, nesse caso, né? Esses militares não têm experiência nenhuma, eles não falam línguas aí nativas, né? desses países aliados, então esse é um problema. Só que como os brasileiros queriam, porque queriam lutar em algum lugar, os ingleses, os estadunidenses resolveram dar lá aquela Monte Castelo, né? Aqueles lugares ali do sul da Itália, que teoricamente eram lugares fáceis. Então se fosse o exército inglês, exército dos Estados Unidos, tomariam lugar ali em uma semana, né? 3, 4 dias e tal. Os brasileiros foram enviados ali para aquelas batalhas que levaram semanas para eles ganhar. E é tipo assim, né? Você conquistar o topo da colina. O topo da colina, você tem lá uma fortificação com algumas metralhadoras. Essa era a missão dos brasileiros, né? E os brasileiros demoraram para conquistar isso aí. E aí tem alguns contos que falavam, né? Que toda hora os ingleses, os estadunidenses ficavam zoando com os brasileiros. Falavam, os brasileiros só querem saber de samba, né? Só querem saber de música. E, de fato, muitos soldados brasileiros compunham música ali na guerra como uma forma também de você pensar na pátria, né? Você pensar na sua terra e você tirar a cabeça da guerra. Então, tinha muito disso. Os brasileiros eram muito sacaneados. E aqui também tem a questão do preconceito, tá? De ser brasileiro. E aí, o que rolava às vezes? Os ingleses, os estadunidenses roubavam as armas dos brasileiros, até que um dia os brasileiros foram lá e roubaram um tanque de guerra dos caras. E sumiram com o tanque, tá? E aí o capitão do comando ficou putaço da vida, falou para todo mundo parar com essa briga e não sei o que e tal. Claro, né, gente? Não era um tanque, era um jipe militar. Né? Mas esse feito mostrou que os brasileiros estavam lá não para ser sacaneados e isso vai correr a história, né? Foi muito engraçado. Beleza, gente? Agora, para os italianos do Sul, os brasileiros são muito lembrados até hoje. Por quê? Porque, gente, toda guerra tem pobreza. Beleza? Toda guerra produz pobreza, produz fome, miséria, né? E a população civil é quem mais sofre. Então, o que acontecia? O sul da Itália estava em desgraça. Muita gente passando fome, você não tem produção agrícola. E aí passava o soldado inglês, passava o soldado estadunidense, e via a população italiana, não fazia nada. O que os brasileiros faziam? Davam a ração alimentar deles, né? Dava lá latinha de sardinha, dava comida para esses italianos. E isso é uma coisa que vai marcar muito esses italianos que até hoje eles lembram a participação brasileira nessas regiões, cantando o hino brasileiro. Pode procurar no YouTube depois isso aí, né? Como uma forma de lembrança de que os brasileiros se lembraram deles, mas que os ingleses e os estadunidenses não se lembraram, né? E é uma coisa que também ficou marcada da participação brasileira na Segunda Guerra. Enfim, terminando com o contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava passando por um momento de inflação alta, tá? A guerra também produz problemas econômicos, então nesse caso do Brasil aqui, estava tendo alguns problemas econômicos de inflação, o movimento operário começa a voltar para as ruas e não é uma galera ligada aos sindicatos, é uma galera mais autônoma, onde eles começam a contestar o Vargas. É aí que o Vargas ele vai aumentar a sua publicidade em favor dos trabalhadores. Por exemplo, a figura do 1º de maio vai ser mais elogiada, né? E aí surgem os peleguistas. Então os peleguistas, líderes de sindicatos, por exemplo, dos comunistas, começam a desestimular os operários brasileiros de fazer greve. Começam a falar assim, não, gente, não é momento de greve, nós temos que pensar no bem maior, não sei o quê. Aqui para essa galera, bando de pelego, né? Que querem justamente desprezar o movimento trabalhista em prol do governo Vargas, o peleguismo, isso aí, tá, gente? Isso vai aumentar um pouco mais ali no ano de 45. É aí que nasce o reforço da CLT.
a consolidação das leis trabalhistas. E o Vargas, obviamente, populista, né, ele quer se arraigar nisso aí. Então o Vargas, ele começa a prometer eleições para o pós-guerra. Em 43 ele já começa a falar assim, ó, acabou a guerra, eu saio do poder e tal, e vai ter eleições, né? Nessa época também teve o Manifesto dos Mineiros, um grupo de elite mineira aí pedindo redemocratização. Em 45 a gente tem escritores brasileiros exigindo liberdade de expressão, eleições livres, e o Vargas falou então que em 45 vai ter eleições com sufrágio universal. Tá? Então, ele, obviamente, sabe que ele vai sair do poder. E justamente em um contexto de nascimento de partidos políticos. Então vai nascer a UDN, guardem esse partido, tá? A União Democrática Nacional, que seria a galera classe média liberal, o PSD, que seria o partido dos interventores, e muitos militares vão para esse partido, inclusive os principais generais do Vargas vão para esse partido, e o Partido Vargas, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E também volta aí a figura do Partido Comunista Brasileiro. É nesse momento que o Vargas vai lá e dá a mão para o Luiz Carlos Prestes, e lembrando que a esposa dele foi morta pelo Vargas, né? Mandada para o campo de concentração nazista. Como assim o mano vai lá e me dá a mão para o Vargas? Por quê? Nessa época, a União Soviética mandou comunicado para todos os partidos comunistas do mundo, tá? Para apoiarem os principais governantes locais, sejam governantes democráticos, sejam governantes mais autoritários, ditatoriais, justamente como uma forma dos comunistas subirem para o poder. Então, o Luiz Carlos Prestes vai obedecer à União Soviética e vai rolar isso aí, né? O Plínio Salgado, integralista, também vai voltar com o Partido da Representação Nacional, né? O tal do PRP, tá? Vamos lá. E aí, né, o Vargas, sabendo que vai sair do poder, ele vai se escorar em quem, gente? Nos trabalhadores. É aí que aparece o tal do movimento queremista. Não queremos que o Vargas saia, somos defensores do Vargas, o Vargas é nosso pai, né? Lembrando que o Vargas construiu sua imagem como pai dos trabalhadores, porque foi ele que deu as leis trabalhistas, né? Lembrando que o Vargas foi quem construiu o tal do Sistema S, né? O Senai, o SESI, tudo isso foi construção do Vargas também, né? Então uma educação técnica, essa educação técnica voltada para o trabalho, isso é uma construção do varguismo, tá? E aí o Vargas, né, ficava no poder, já tá tendo as eleições aí, o Vargas não sai do poder, aí os dois principais generais do Vargas, né, chegaram pro Vargas, já deu, já, vamos sair e tal. Então o Vargas não foi derrubado, né? Não foi um golpe tradicional, ele foi convidado a se retirar, né? Ele já tinha prometido que ia sair mesmo, né? Já tá rolando eleições, e nisso é eleito o Dutra, o general do Vargas, pelo PSD. A partir de agora, então, nós vamos ter o tal do período liberal, ou também chamado de período populista, que vai desde o final da ditadura Vargas até a ditadura militar. Tá bom, gente? Só para frisar, nacionalismo econômico, né? Inicialmente o Vargas, ele comprou café, queimou o café lá para aumentar o preço, comprou café, estocava justamente para recuperação de preço. Momentaneamente isso seria justamente para abafar o caso aí dos paulistas e também porque o Brasil dependia muito do café. Aos poucos, o Vargas vai investindo aí na industrialização brasileira. Inclusive o Vargas criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, que é uma novidade aí para o Brasil na época. O Vargas criou um Ministério da Educação e da Saúde Pública, né? O Vargas está pensando uma saúde nacional pública, uma novidade também na época, assim como novas secretarias e ministérios. Por exemplo, o Ministério o Ministério Eleitoral, lá, a Justiça Eleitoral, lá naquele período lá atrás, né, do período democrático do Vargas. Em 1938 nasce o Conselho Nacional de Petróleo, né, que vai culminar com o surgimento da Petrobras lá na frente, pensando justamente o petróleo como uma fonte de energia estratégica para o Brasil que deveria ser explorado por empresas brasileiras, né? A CSN nós já comentamos em 41, em 42 nasce o Senai, né? O SESI em 43 e justamente aí as leis trabalhistas com medidas para anular o movimento operário independente, nesse sentido, né? O Vargas também vai criar algumas hidrelétricas nessa época, né, gente? Justamente geração de energia para ter industrialização. Né? Lembrando que o Vargas, como pai dos pobres, tudo isso aqui é uma manipulação mesmo, por isso que vocês estão vendo aí um jogo de ventríloco, né? Onde o Vargas mostrando, né, que o sindicalismo teoricamente seria livre, mas na prática a gente vê que o Estado controlava tudo. Tá bom, gente? O Vargas aí, por exemplo, né, nos seus comícios do 1º de maio, lá no estádio do São Januário, sendo usado aí como propaganda política,
Tá bom, gente? 42 vai surgir a Companhia Vale do Rio Doce, importante aí para a exploração de minério, a hidrelétrica de Paulo Afonso, né? E uma economia toda ela planejada, tá? No sentido cultural, nós temos o nacionalismo, o ufanismo por meio do Villa-Lobos. O Villa-Lobos, pensando no sistema educacional musical, é ele que vai introduzir a educação musical nas escolas e, obviamente, vai fazer peças que vão enaltecer a pátria brasileira, a nação brasileira, tá bom? E aí, outro ponto, né, da década de 30 e 40, a literatura aí do movimento modernista, o Graciliano Ramos, que era comunista, vai ser perseguido. Nessa aliança com os Estados Unidos, nós temos a parceria aí com o governo dos Estados Unidos, inclusive o Disney, o Walter Disney, vem ao Brasil nessa aliança, nessa política aí da boa vizinhança. E o governo aí, junto com o Disney, cria um personagem justamente de enaltecer a figura do brasileiro. Só que aí criou um estereótipo, né? O Zé Carioca como o sambista, e a galera acha que todo brasileiro samba, né? A Carmen Miranda também foi muito usada, ela que é portuguesa de nascimento, mas ela é de origem portuguesa, mas ela cresce na Bahia e depois vai morar nos Estados Unidos, ela também vai ser usada como disseminadora da cultura brasileira, né? E claro que aquilo que a baiana tem, a Carmen Miranda não tem, né? Porque quem que usa abacaxi na cabeça como a Carmen Miranda usava? Mas ela foi importante na disseminação da cultura brasileira lá fora. Tá bom, gente?